Bom pessoal, tudo bem? Vamos mais um vídeo aí, uma videoaula. Agora vamos falar um pouco sobre divisor de tensão com carga. O divisor de tensão é um circuito que é concebido para utilizarmos algum equipamento, algum instrumento que cujo valor da tensão não é igual ao valor da fonte de alimentação. Daí o nome divisor de tensão. A gente precisa reduzir a tensão em algum ponto do circuito para podermos utilizar o equipamento ou o instrumento cuja tensão é menor do que a tensão da fonte, evitando assim que esse instrumento, equipamento, que doravante chamaremos de carga, ele se danifique. Então temos aí um circuito com uma fonte de alimentação de 40 volts, 3 resistores que pertencem ao divisor de tensão R1, R2, R3 e 2 resistores de carga RL1, RL2. O resistor R1 vale 20 ohms, o resistor R2 28 ohms, o resistor R3 30 ohms, o primeiro resistor de carga RL1 20 ohms e o segundo resistor de carga RL2 40 ohms. O que precisamos fazer neste exercício é calcularmos todas as correntes e tensões elétricas nos resistores, incluindo aí os resistores de carga RL1, RL2, e também a potência apenas dos resistores de carga. Só recordando, eles estão simulando aí algum instrumento ou equipamento que a gente precisa alimentar com um valor menor do que aquele 40 volts. Muito bem, a primeira coisa que faremos aqui será calcularmos o resistor equivalente. Cálculo do R total, ou do circuito, ou resistor equivalente, como vocês queiram chamar. Daí, o que faremos aqui será eliminarmos a fonte, vamos eliminá-la. Então, vou mudar a cor aqui para vocês verem como é que a gente vai fazer isso. Vamos eliminar a fonte. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma chave aberta, eliminando a fonte. Tirei a fonte daí. E aí, não temos mais tensão nos resistores e muito menos corrente elétrica circulando aí no circuito. E aí precisamos então calcular o resistor equivalente, o resistor total. Primeira coisa que vamos fazer, quando a gente tem circuito misto que tem série e paralelo, a primeira coisa que faremos vai ser o resistor R3 em paralelo com o resistor RL1. Esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Ok? Então, vamos fazer aqui o cálculo. Podemos chamar esse primeiro ponto aqui, de R3 em paralelo com RL1. E aí fique à vontade para utilizar qualquer fórmula, uma das duas fórmulas que utilizamos para cálculo de resistor em paralelo. Pode ser a soma das condutâncias, e aí no final a gente aplica o inverso da condutância para achar o valor do resistor equivalente dessa associação, ou então a gente pode fazer o produto dividido pela soma. Então nós temos aqui R3 vezes RL1 dividido por R3 mais RL1. Só recordando, na associação em paralelo, o valor do resistor equivalente dessa associação
será sempre menor do que o menor resistor desta associação. Então nós temos aqui, ó, 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. O valor do resistor, devo lembrar, dessa associação tem que ser menor do que 20, porque 20 é o menor resistor. Vamos ver se isso é verdade, ó. 600 dividido por 50. É a mesma coisa que 60 dividido por 5, 12 ohms. De fato, 12 é menor do que 20. Vamos lá, então a gente fez os dois resistores em paralelo, encontramos um resistor apenas. Esse resistor que nós encontramos, vamos aqui para o desenho, eu vou mudar aqui a cor da caneta para ficar mais fácil para a gente. Ó. Esse resistor que nós encontramos aqui, ele agora está aqui, ó, de 12 ohms. Agora ele está em série com RL2. Vou mostrar aqui para vocês, ó. RL não, perdão, R2. Aqui, ó. Ele agora está em série com R2. Né? Esses dois aqui, o de 30 e de 20, o R3 e o RL1, agora equivalem a um resistor de 12 ohms que está em série com R2, 28 ohms. Então agora vai ser o vermelho aqui, ó, vai ser o resistor R2 mais o resultado de R3 em paralelo com RL1. Então vamos ter aqui mais porque os resistores estão em série. 28 mais 12, que é igual a 40 ohms. Ok, 40 ohms agora ali. Esse 40 ohms, né, vou mudar a cor da caneta novamente, para vocês perceberem, ó, que esse 40 ohms, ele agora, 40 está substituindo esses três resistores. Ó. 40 substitui esses três resistores. Percebam que agora, como a gente vai ter um resistor só aqui, eu posso trazer ele para cá, do lado, ó, só para mostrar a vocês que esse 40 em verde, aqui em verde, substitui esses três, ó, né? Da associação que a gente fez aqui, paralelo e depois série. E 40 vai estar em paralelo com esse RL2, que é o 40, que é 40 também. Então 40 em paralelo com 40. Vamos para cá, agora é o verde, a cor verde, ó. Então a gente vai ter o 40 dessa associação aqui, ó, que é esse valor aqui de cima, esse 40, ó, o verde aqui, ó. Esse 40 vai ficar em paralelo com RL2. Quando os resistores têm o mesmo valor em paralelo, basta você pegar o valor do resistor e dividir por 2, já que é um par aí. Mas, se não quiser adotar isso daí, vamos fazer 40 vezes 40 dividido por 40 mais 40. Então, nós teremos aqui 1.600 dividido por 80, é a mesma coisa que 160 dividido por 8, 20 ohms. Muito bem, olha o que acontece agora. Esses 1, 2, 3, 4 resistores, todos eles agora aqui, ó, foram substituídos, né, todos eles substituídos por um resistor de 20 ohms. Né? Então agora nós temos esse resistor aqui em série com esse de 20. Muda a cor da caneta. Olha lá.
agora nós temos, ó, todos esses resistores aqui dessa associação. Vou fazer dessa maneira para vocês perceberem. Tudo isso aqui foi substituído, é o laranja agora, viu gente? Por um resistor de 20 ohms. Beleza, esse 20 agora está em série com esse aqui. E aí o 20, esse 20 em série com aquele vai ser o resistor equivalente, o RT. Vai ser 20 ohms mais R1. Então temos 20 mais 20 igual a 40 ohms. Esse resultado aqui, 40 ohms, é o resistor equivalente, né, dessa associação. Que tivemos resistores em paralelo e resistores em série. Então a gente teve um circuito misto aí, série e paralelo. Ok, eu acho que desse jeito, colorido assim, ficou tranquilo de entender, né? Rapidamente, só para a gente fazer aqui um overview, né? Temos aqui, ó, R3 em paralelo com RL1. Isso aqui resultou num resistor de 12 ohms. Depois, esse 12 ficou em série com 28, com R2 em série. Então, 28 mais 12, 40. Resultou aqui em um resistor de 40, que por sua vez ficou em paralelo com esse RL2, que é 40 também. E aí, 40 em paralelo com 40 deu um resistor de 20 ohms. Esse resistor de 20 ohms ficou em série com R1. E aí nos deu um valor de 40 ohms como resistor equivalente da associação. Ok? Vamos então continuarmos o exercício. Temos o resistor equivalente, agora é possível calcularmos a corrente total do circuito. Uma vez que nós temos a tensão total, que é 40 volts, e temos o resistor equivalente, que é 40 ohms, olha que tranquilinho agora, ó. É possível calcularmos a corrente total do circuito, né? Que vai ser a tensão total dividido pelo resistor equivalente. 40 volts dividido por 40 ohms. Isso nos dá uma corrente de 1 ampere. E a corrente total de 1 ampere, ela passa pelo resistor, ela atravessa o resistor R1. Ela sai aqui da fonte, ó, como está mostrando, né? A fonte tem mais e menos. Agora a fonte está ligada, na página anterior, no cálculo anterior ela estava desligada. E aí essa corrente então sai da fonte e atravessa o resistor R1. E aí, para atravessar o resistor R1, eu sempre gosto de falar assim, que o resistor R1 vai ter uma queda de tensão em cima dele. Essa queda de tensão, ele vai pegar um pouco da fonte, né? Vamos dizer assim, é uma espécie de um pedágio, né? A corrente vai passar pelo resistor, mas tem que deixar uma parte da fonte lá. Aí vamos ver quanto é que é isso. É o VR1. Eu vou fazer aqui de vermelho, ó. VR1. Vai ser a corrente total que passa por ele vezes o resistor 1. Então a gente tem 1 ampere vezes 20 ohms. Isso nos dá uma tensão de 20 volts. Beleza. Essa tensão de 20 volts, então está aqui, ó, em cima do resistor R1. Daí então, se o resistor R1 precisa de 20 volts para que atravesse uma corrente de 1 ampere por ele, qual vai ser a tensão do ponto VA?
é o ponto após o resistor R1. Esse ponto VA vai ser a tensão da fonte menos a tensão do VR1, uma vez que ele precisa de tensão de 20 volts para poder deixar passar uma corrente de 1 ampere por ele. E aí ele vai pegar essa tensão da fonte, né? A tensão do ponto VA, então vamos colocar assim, vamos colocar uma outra cor aqui. A tensão do ponto VA, vou colocar um azul mais escuro, olha lá. A tensão do ponto VA, tensão do ponto A, vai ser a tensão da fonte menos a tensão do resistor 1. Teremos então 40 volts menos 20 volts, nos dá uma tensão de 20 volts também. Legal, né? 20 volts ali. Perceba que a tensão do ponto A, essa tensão aqui, ó, do ponto A, 20 volts, ela está interligada aqui por um fio, ó, um condutor, até este ponto. Então aqui também tem o VA. E que por coincidência, por coincidência, em função da montagem do circuito, é também a tensão do resistor RL2. O segundo resistor de carga, RL2, tem o mesmo valor da tensão VA, que é 20 volts. Então nós temos aqui VRL2 igual a tensão de 20 volts, que é a tensão do ponto VA. Então nós temos aqui esse valor aqui, VA, que também é igual a VRL2, a tensão do segundo resistor de carga. Muito bem, então agora é possível também calcularmos a corrente que atravessa esse resistor RL2, né? A corrente do resistor RL2, o resistor de carga 2, vai ser a tensão do ponto A dividido por ele, RL2. Temos então 20 volts dividido por 40 ohms. É a mesma coisa que 2 dividido por 4, 0,5 amperes. 0,5 amperes. Ou, se vocês quiserem trabalhar com miliamperes, né? Ou 500 miliamperes. Como queiram. Muito bem. Daí o que acontece? Ó? Voltando ao ponto A, né? O ponto A, nós vamos ter ali a corrente total entrando no ponto A e saindo duas correntes desse nó. Vamos aqui mudar a cor para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Olha o laranja aí, vamos colocar. Olha só, vou fazer aqui, ó. Nós temos o ponto A entrando uma corrente chamada IT e saindo duas correntes, uma para o lado de cá, que é o IRL2, e outra descendo, aqui descendo, que é o IR2. Ora, se a corrente total é 1 ampere, né? Então aqui a gente tem 1 ampere, e a corrente RL2 do resistor de carga 2 é meio, quanto deve ser a corrente do IR2? Quanto deve ser a corrente do resistor 2? Ora, se no nó entra 1 ampere e sai meio, e temos outra saída, então esse valor aqui só pode ser meio também, uma vez que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Em outras palavras, em um nó, a soma das correntes tem que ser igual a 0. Né? Então a corrente que entra é 1, duas correntes saem, então a soma das correntes, né, vai ser igual a 1. Sendo que 1 é meio, então significa dizer que IR2
vai ser igual a IT menos IRL2. IR2 vai ser 1 ampere menos meio ampere, que é igual a meio ampere. Então, também no resistor R2 atravessa uma corrente de meio ampere. Então temos meio ampere circulando aqui, ó, no IRL2, e também temos IR2 igual a meio ampere, também descendo aqui. Então essa corrente de 1 ampere que está aqui em cima, essa vermelha, ó, é 1 ampere, dividiu em duas partes, meio para cá e meio para cá, porque 0,5 mais 0,5 dá 1, que é o que está entrando nesse nó. Com isso é possível calcularmos a tensão do resistor 2, né? A gente tem aqui, ó, meio, vamos calcular a tensão do resistor 2, né? Vamos lá. A tensão do resistor 2 vai ser então assim calculada. Tensão do resistor 2 vai ser a corrente que passa por ele, IR2 vezes R2. Então teremos meio ampere vezes o valor dele, 28 ohms. Temos então 14 volts nesse resistor. 14 volts nesse resistor. Abaixo dele, abaixo do resistor, a gente tem um ponto VB, né? E aí, como a tensão, a diferença de potencial desse resistor é 14 volts, e por isso que atravessa uma corrente de meio ampere, de onde ele vai pegar esses 14 volts? Ele vai pegar do ponto VA. O ponto VA são 20 volts. Se tem 20 volts acima dele, então vamos fazer aqui um desenho bem rapidinho. Ó. A gente tem aqui assim, ó, essa situação. VA 20 volts. A queda de tensão nesse resistor aqui, que é o VR2, 14 volts. Qual seria o valor de VB? Ora, de novo, né? Ele precisa de 14 volts para poder atravessar aqui uma corrente de meio ampere. Tá assim a corrente, ó. 0,5 ampere, que é um zero. Né? Para atravessar a corrente aí. Isso aqui gera para a gente uma diferença de potencial, né? Uma diferença de potencial aqui, ó, mais e menos, no resistor, de 14 volts. Qual vai ser o valor de VB? O valor de VB vai ser VA menos VR2. Então teremos aqui, ó, 20 menos 14, VB é igual a 6 volts. Porque eu preciso somar 14 com 6 para dar os 20 lá de cima, que é o VA. E aí o interessante é o seguinte, ó, que VB vai ser igual à tensão do resistor 3 e, por sua vez, ele está em paralelo com o resistor RL1, né? Vamos aqui fazer um rápido desenho esquemático. Ó. A gente tem VB, aí tem o resistor R3, e aí esse resistor R3 ele está em paralelo com RL1. Ok? E aí o restante do circuito vem para cá, a corrente vem para cá agora. É só uma parte do circuito que a gente está fazendo. Então a gente tem R3 em paralelo com RL1 e a gente já fez isso lá no primeiro cálculo, no cálculo do resistor equivalente, né? Então a gente vai ter aqui a tensão igual para eles, já que eles estão em paralelo, né? Então aqui a gente vai ter 6 volts, que é VB,
e aqui também 6 volts VB. Então temos que VB vai ser igual a VR3, que vai ser igual a VRL1. Né? Se VB então é 6 volts, então nós temos 6 volts em cima desses dois resistores. Daí fica mais tranquilo agora de calcular, né? A corrente de cada um deles. Né? Temos aqui a diferença de potencial em cada um deles, ó, mais e menos, que a corrente atravessa aí, de 6 volts cada um deles. Circuito em paralelo, os dois componentes têm a mesma tensão. Muito bem, aí vamos lá. Vamos calcular então a corrente agora. IR3 vai ser igual a VB dividido por R3. Então teremos 6 volts dividido por 30 ohms. Isso aqui nos dá então uma corrente de 0,2 amperes. Vamos recordar, está aqui em cima no desenho, ó, que a corrente que entra no nó B, né, no nó B aqui, essa corrente é meio ampere. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Essa corrente é meio ampere. Daí ela divide. Vamos fazer o esquemático aqui do nó de novo, ó, como a gente fez no outro, ó. Aqui é o nó B, entra 0,5, que vem lá do resistor 2, e tem duas saídas. Né? A saída aqui para baixo, que é o IR3, calculamos 0,2 amperes. Então, qual vai ser o valor do IRL1? Se entra meio e desce 0,2, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, se entrou 0,5, desceu 0,2, IRL1 vai ser 0,5 menos 0,2. IRL1, 0,3 amperes. Ah, eu não quero fazer dessa maneira. Eu quero fazer utilizando a lei de Ohm. Não tem problema não. Vamos fazer aqui rapidinho para vocês verem. Ó. Vamos fazer aqui. Olha só. Temos aqui, ó, IRL1 igual a VB dividido por RL1. 6 volts dividido por 20 ohms. 0,3 amperes. Fiquem à vontade para calcular de qualquer forma aí, né? Ou pela lei de Ohm, ou aqui por essa dedução que a gente fez, que mais para frente a gente vai falar disso, né? É a lei de Kirchhoff das correntes. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Como entrou meio, saiu 0,2, só pode restar aqui para essa outra saída 0,3 amperes. Muito bem, com isso nós calculamos todas as correntes e todas as tensões do circuito. Né? Vamos ver aqui como é que ficou então. Olha lá. Ficou da seguinte maneira. Vou colocar essa cor aqui. Ó. Então nós temos aqui, ó, a corrente total 1 ampere. Né? A tensão do resistor, vamos colocar essa cor aqui. A tensão do resistor VR1, 20 volts. A corrente do resistor 2, 0,5 ampere. A corrente do resistor 3, 0,2 ampere. A corrente do RL1, 0,3 ampere. A corrente do RL2, meio ampere. Né? Vamos ver as tensões agora. Como é que ficaram as tensões? A tensão do VR2, 14 volts. A tensão do R3, 6 volts. A tensão do VRL1, 6 volts.
e a tensão do VRL2, 20 volts. Calculamos então todas as tensões e correntes do circuito. Resta então, para a gente fechar aqui o exercício, esse exemplo aqui, resta calcularmos a potência dos resistores de carga, né? Então vamos calcular aqui a potência dos resistores de carga, dos RLs, né? No caso a gente tem RL1 e RL2. Muito bem, como a gente tem a tensão e a corrente em cada um deles, vamos utilizar então a potência do resistor RL1, vai ser a tensão do resistor RL1 vezes a corrente do resistor RL1. Então vamos lá, tem 6 volts, né, vezes 0,3 amperes. Isso nos dá 1,2 watts, ou watts, como vocês queiram chamar. A potência do resistor RL2 vai ser a tensão do resistor RL2 vezes a corrente do resistor RL2. Então temos aí 20 volts vezes 0,5 ampere. Isso nos dá 10 watts ou 10 watts. Isso aí mostra então o seguinte: como os resistores RL1 e RL2 estão simulando a carga, e a carga pode ser um rádio, um DVD, alguma coisa assim desse sentido, né? Que não pode funcionar com os 40 volts da fonte, né? O RL1 ele vai ter 6 volts com a corrente de 0,3 amperes e uma potência de 1,8 watts. Então vamos colocar aqui só para a gente fechar o exercício para vocês verem, ó, como é que ficou então os resistores de carga, né? O RL1 ele vai ter uma tensão de 6 volts, uma corrente de 300 mA ou 0,3 amperes e uma potência de 1,8 watts, né? O resistor RL2 ele vai ter até maior, ó. Vai ser uma tensão de 20 volts, uma corrente de 0,5 ampere ou 500 mA e a potência dele de 10 watts. Esse aqui então são os dados necessários, né, para a gente colocar a carga, né, nesse divisor de tensão calculado dessa maneira. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula, e se gostarem de fato, dá um like aí, dá um ok no canal. Agradeço e até o próximo vídeo então. Valeu!